Deus abençoe ricamente os irmãos, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Eu que vos falo sou o irmão Pedro Guimarães, estamos aqui para falar da Bíblia. No vídeo passado, nós trouxemos um assunto que é o seguinte: pode uma mulher pregar o Evangelho? Mostrando nas Escrituras que a mulher não pode pregar o Evangelho. Então, surgiu algumas perguntas que nós queríamos responder à luz das Escrituras Sagradas, essas mesmas perguntas. A primeira pergunta que surgiu é a seguinte: se a mulher não pode pregar o Evangelho, por que a Bíblia mostra que algumas mulheres profetizaram? E ainda promete que as mulheres profetizarão. Bem, a resposta é muito simples à luz das Escrituras Sagradas. Bem, a Bíblia não proíbe que a mulher profetiza. A Bíblia proíbe que a mulher prega o Evangelho. Existe uma grande diferença entre pregar e profetizar. A palavra pregar significa usar de autoridade para falar da palavra de Deus. E a palavra profetizar, pega um dicionário, pode ser um dicionário informal, e você vai ver que a palavra profetizar significa predizer ou dizer antecipadamente o que está por suceder. Então, isto não é proibido da mulher fazer, ou não é proibido da mulher exercer. Então, também tens que saber a diferença que existe entre pregar e profetizar. Então, pregar é usar autoridade, profetizar é predizer o futuro. Eu posso dizer, por exemplo, se eu sou uma mulher, que você vai ter um carro, que você vai ter uma casa, Deus me disse que você vai sofrer um acidente se for trabalhar hoje. Então, isso não é pregar, isso é um dom que eu tenho para predizer o que está por suceder. E a Bíblia não proíbe que a mulher tenha um dom. A Bíblia proíbe que a mulher tenha um ministério com autoridade, com liderança para poder exercer diante da igreja. Eclesiasticamente, a mulher não pode ter cargos de autoridade. Agora, a próxima pergunta que a Bíblia nos mostra que as pessoas nos trouxeram: qual é a diferença entre pregar e profetizar? Já disse aqui, pregar é usar de autoridade e profetizar é predizer o futuro. E a outra pergunta que surgiu é: qual é o papel da mulher no ministério, na palavra, se ela não pode pregar a palavra de Deus? Bem, como já disse, a mulher também pode profetizar, é um dom que a mulher pode ter. E a mulher pode fazer outras coisas mais, além de profetizar, além de ter visões, além de ter qualquer outro dom. A mulher pode fazer outras coisas, como por exemplo, a Bíblia narra de mulheres na Bíblia que eram mulheres de oração. E você pode usar essa força que você tem de orar para ajudar no ministério, como orar para os pregadores, como orar para o ministério avançado, orar para a obra de Deus, orar para as pessoas que ficam na linha da frente, pregando o Evangelho, orar para um propósito que os ministros têm, segundo a palavra de Deus. Então, isso também pode ser um ministério da mulher, a intercessão. Estão a entender? E se você veja na Bíblia, como por exemplo a Ana era uma mulher de oração. Então você pode observar na Ana que ela tinha esse fervor, esse desejo de oração. Então não é errado você dobrar o teu joelho e orar a favor da obra de Deus. E muito pelo contrário, será uma mais-valia. Porque a Bíblia narra que aqueles homens como Paulo, Pedro, Tiago, eles estavam lá na linha da frente pregando o Evangelho. Onde é que se encontravam as mulheres? Claro, atrás da cortina, intercedendo a favor dos pregadores que iam e levavam a mensagem de Deus. Então, e outra coisa também que a Bíblia mostra, que as mulheres faziam no tempo da Bíblia, no tempo do Jesus Cristo, o nosso Senhor, a Bíblia mostra, Lucas capítulo 8, que as mulheres no tempo dele, que estavam no seu ministério, elas sustentavam o ministério de Jesus Cristo com as suas fazendas e com as suas propriedades. Então, para além de você orar e tudo mais, não é uma questão de sustentar ou trazer um assunto material na igreja ou no teu ministério, mas a Bíblia mostra que as mulheres também adoravam o Senhor com as suas propriedades, sustentando o ministério de Jesus Cristo. Lucas capítulo 8. Então, você pode fazer muita coisa para a obra de Deus. E a outra coisa que a Bíblia também mostra que as mulheres faziam no tempo da Bíblia, Tito capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia mostra que as mulheres idosas, elas eram ordenadas a instruir com sabedoria e com a sua experiência de vida as mulheres mais novas em como vão proceder as suas vidas.
Eu particularmente, sendo um pastor, eu conto com muitas mulheres idosas no meu ministério que ajudam e instruem as mulheres mais novas na sua conduta e até em assuntos que seria delicado eu como homem instruir aquelas mulheres. Como por exemplo, assuntos femininos, assuntos privados, são assuntos que as mulheres mais adultas podem ajudar as mulheres mais novas nas suas condutas e até mesmo nos seus lares, em como agradar o seu marido, em como obedecer o seu marido, em como se conduzir perante a uma conduta cristã. Então, a mulher cristã tem muito o que fazer também segundo a palavra de Deus. Então, irmãs, não ficam encolhidas porque a Bíblia diz que a mulher não pode pregar. Há muita coisa para fazer enquanto uma cristã genuína. Agora, eu queria trazer um pequeno assunto aqui para trazer uma clareza e gostaria que você percebesse. Temos um vídeo nessa mesma página, Casa de Oração, no Facebook, qual é a diferença entre dom profético e os dons e o batismo do Espírito Santo. Gostaria que você visse esse vídeo para compreender o que vou dizer aqui. Existe uma grande diferença entre o dom profético e o ministério profético. A mulher não pode ter ministério profético, porque são 5 ministérios no corpo de Cristo, que é apóstolo, profeta, pastor, evangelista e doutor. Então são esses 5 ministérios que Deus concedeu para os homens para poder liderarem e edificarem o corpo de Cristo. Isso foi dado aos homens. Agora, um dom profético é que nós vemos na Bíblia em Coríntios capítulo 12, que são 9 dons que são dados a todo mundo. Amém? Então, gostaria que você percebesse, que você estudasse mais a Bíblia quanto a isso. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. Caso tenha alguma questão, deixa nos comentários. E que Deus te abençoe rico e poderosamente. Amém? Shalom!